I'm going well on Shell, Shell, Shell. Oh, what a day! I'm on my way. I can be sure of Shell. Oh, I'm going well. I'm going Shell. You can be sure of Shell. Você já ouviu falar da Shell? Essa gigante global do petróleo, conhecida em todos os cantos do mundo, começou de maneira simples e inesperada. Por trás de seu sucesso está um homem visionário, Marcus Samuel, o primeiro Visconde Berstead. Hoje vamos mergulhar profundamente na vida desse pioneiro que, com coragem e inovação, transformou uma loja familiar de curiosidades em uma das maiores empresas de energia do mundo. A trajetória de Marcus Samuel é uma verdadeira lição sobre a visão de futuro, resiliência e estratégias revolucionárias. Prepare-se para uma história que vai de conchas marinhas à exploração petrolífera internacional e como essa jornada moldou não só o destino de uma empresa, mas também de todo o setor de energia global. As origens modestas. Nossa história começa em 1833, quando o pai de Marcus Samuel, também chamado Marcus, abre uma pequena loja de curiosidades em Londres. Localizada no coração da cidade, essa loja vendia todo tipo de itens exóticos, trazidos de viagens marítimas distantes, como conchas marinhas que eram extremamente populares entre os colecionadores da época. As conchas vindas de lugares como o Extremo Oriente e o Mediterrâneo eram itens de luxo e fascinavam a elite britânica. O jovem Marcus Samuel, nascido em 1853, cresceu nesse ambiente de comércio e inovação. Desde pequeno, ele observava o seu pai lidando com clientes e aprendeu o valor do comércio internacional. Aos poucos, Marcus começou a desenvolver a sua própria visão. Embora a loja de conchas fosse lucrativa, ele sabia que o mundo estava mudando rapidamente. O advento da Revolução Industrial, o crescimento do comércio marítimo e a crescente demanda por novos produtos energéticos ofereciam oportunidades sem precedentes. Quando assumiu os negócios da família, Marcus tinha algo em mente: transformar a modesta loja de curiosidades em um império comercial. Mas ele sabia que, para isso, precisaria diversificar, buscar novos mercados e aproveitar o que o mundo em rápida transformação tinha a oferecer. A descoberta do petróleo. Nos anos seguintes, Marcus Samuel começou a explorar oportunidades em novos mercados, sempre com os olhos no futuro. Foi então que, no final do século XIX, ele descobriu o produto que mudaria sua vida e o curso da história: o petróleo. Com o crescimento da Revolução Industrial, o petróleo passou a ser cada vez mais essencial. Era usado para alimentar lâmpadas de querosene e, mais tarde, os motores de combustão interna, que impulsionariam carros e navios. No entanto, na época, a indústria do petróleo era dominada por um nome: John Rockefeller, da Standard Oil. Apesar do domínio da Standard Oil, Marcus Samuel viu uma oportunidade que os gigantes do petróleo ainda não haviam aproveitado: o transporte de petróleo em larga escala entre o Oriente e o Ocidente. Mas ele sabia que o transporte do petróleo em barris de madeira, como era feito na época, era caro e ineficiente. Samuel percebeu que o verdadeiro desafio estava na logística. Se ele pudesse descobrir uma maneira mais eficiente de transportar o petróleo, ele não apenas competiria com a Standard Oil, mas também revolucionaria o mercado de petróleo global. A grande inovação: os navios, tanque. E foi aí que Marcus Samuel teve uma ideia que mudaria tudo. Ele decidiu que a chave para o sucesso não estava no petróleo em si, mas na forma como ele era transportado. Ao invés de usar barris, ele encomendou a construção de navios-tanque especializados em transportar petróleo a granel. Em 1892, o primeiro desses navios, o Murex, foi lançado. Ao invés de transportar petróleo em pequenos barris, o Murex tinha enormes tanques em seu casco, projetados para carregar grandes volumes de petróleo diretamente. Essa inovação não apenas reduziu custos, mas também permitiu que o petróleo fosse transportado com muito mais eficiência. O Murex fez sua viagem inaugural pelo recém-construído Canal de Suez, uma rota essencial para o comércio global que ligava o Oriente Médio à Europa.
Essa foi a primeira vez na história que o petróleo foi transportado dessa forma, e o sucesso dessa viagem confirmou que Marcus Samuel estava no caminho certo. A partir daí, Marcus Samuel começou a expandir rapidamente a sua frota de navios-tanque, transportando petróleo do Oriente Médio para a Europa e competindo de igual para igual com os gigantes americanos. Sua empresa, até então focada em pequenos produtos exóticos, estava agora no centro de uma das maiores indústrias do mundo. O nascimento da Shell. Com o sucesso do transporte de petróleo, Marcus Samuel decidiu formalizar o seu império. Inspirado pelas conchas que sua família vendia em Londres, ele escolheu um nome que refletia tanto suas origens quanto seu novo negócio: Shell Transport and Trade Company. Assim nasceu a Shell, uma companhia que rapidamente começou a se destacar no cenário global. A concha, símbolo das origens da família Samuel, tornou-se um ícone de uma marca que logo estaria presente nos 5 continentes, transportando petróleo para todos os cantos do planeta. A Shell começou a investir em infraestrutura, comprando refinarias, abrindo escritórios em várias cidades e expandindo a sua rede de distribuição. Marcus Samuel sabia que, para se manter competitivo, ele precisava estar sempre à frente da concorrência. E isso incluía não só o transporte, mas também a produção e refinamento. A fusão com a Royal Dutch e a expansão global. No início do século XX, o mercado de petróleo se tornava cada vez mais competitivo. Para enfrentar gigantes como a Standard Oil, Marcus Samuel tomou uma decisão estratégica: unir forças com outra grande companhia petrolífera, a Royal Dutch Petroleum, uma empresa holandesa que já tinha grandes operações no Sudeste Asiático. Em 1907, a Shell se fundiu com a Royal Dutch Petroleum, formando a Royal Dutch Shell. Essa fusão foi um passo crucial, pois permitiu que a nova companhia tivesse acesso a uma rede global de produção e distribuição, além de controlar uma parte significativa das reservas de petróleo do mundo. A Royal Dutch Shell rapidamente se tornou uma das maiores e mais poderosas empresas do mundo, controlando não apenas a extração de petróleo, mas também o transporte, o refino e a distribuição em escala global. Essa fusão marcou o início de uma nova era para Marcus Samuel e seu império. O reconhecimento e a filantropia. O sucesso de Marcus Samuel chamou a atenção da coroa britânica. Em 1921, em reconhecimento por seus serviços ao comércio e à economia britânica, ele foi nomeado Visconde Bierstadt. Esse título de nobreza foi um símbolo de sua ascensão social e do impacto duradouro que suas inovações tiveram no mundo. Além de ser um grande empresário, Samuel também foi um importante filantropo. Ele apoiou diversas causas, desde instituições de caridade até projetos culturais e artísticos. Marcus Samuel acreditava que o sucesso empresarial também deveria beneficiar a sociedade como um todo. O legado de Marcus Samuel e a Shell hoje. Hoje, mais de um século depois, o legado de Marcus Samuel continua vivo. A Royal Dutch Shell se tornou uma das maiores empresas de energia do mundo, com presença em mais de 70 países e atuando em diversos setores, desde o petróleo até energias renováveis. A Shell evoluiu ao longo dos anos, adaptando-se às mudanças no mercado e investindo em um futuro mais sustentável. A empresa, que começou transportando petróleo em navios-tanque, agora é líder em iniciativas de energia limpa, desenvolvendo soluções para os desafios energéticos do século XXI. De uma pequena loja de conchas no coração de Londres a um império global de energia, a história de Marcus Samuel nos mostra o poder de uma visão ousada da inovação e da perseverança, sua capacidade de ver além do horizonte e enfrentar os desafios de frente transformou o mundo, e seu legado continua a moldar o futuro da energia. Marcus Samuel, o primeiro Visconde Bierstadt, foi um verdadeiro pioneiro. Sua história é um exemplo de como uma ideia simples pode se transformar em algo muito maior, quando acompanhada de inovação, coragem e determinação. Ele não só criou a Shell, mas também mudou a forma como o mundo usa e transporta energia. E o que vem a seguir para a Shell e o legado de Marcus Samuel?
Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa: sua influência continuará a moldar o mundo por muitas gerações. Se você gostou dessa história e quer saber mais sobre outros visionários que mudaram o mundo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Nos vemos no próximo vídeo.